Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Como passaram a semana? Espero que bem. Estamos reunidos aqui nesta tarde mais uma vez para focarmos na palavra de Deus. Gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado em meu coração com relação a lições que podemos aprender dessa pandemia, com a experiência que nós passamos juntos nessa pandemia. Esse seria o tema, o assunto dessa tarde. A cidade de São Paulo, como todos nós já sabemos e temos visto, né, já entrou na segunda fase do plano de flexibilização. E com isso, obviamente, o ambiente ao redor está bem mudado, diferente, em comparação com a primeira fase da quarentena. Isso é óbvio. O comércio e os escritórios estão abertos, consequentemente, mais gente, mais carros circulando nas ruas, o que dá em nós uma sensação de que a vida parece estar voltando ao normal. E todos nós sabemos que só parece, né? Já que todos os protocolos de segurança continuam sendo aplicados, máscaras, álcool em gel, distanciamento social, etc, etc e etc, né? E vários setores ainda continuam fechados, inclusive escolas e igrejas. Os cultos estão fechados e nos afeta diretamente, inclusive. E, principalmente, a realidade que o vírus continua aí, continua ativo no ar e ainda mais sem vacina. Então, nós sabemos ainda estamos longe de voltar ao normal, a esse novo normal aí que estão dizendo. Mas, de uma certa maneira, temos que reconhecer que essa flexibilização que se inicia nos dá uma sensação de um início de normalidade. O que pode nos enganar, né? Nos levar pela expectativa que isso gera, pela ansiedade que isso gera, né? De querer realmente voltar ao normal logo, de acabar com essa quarentena, de, com isso, nos esquecermos de tudo que nós passamos. E nos esquecendo disso, que nós passamos, perdermos a oportunidade de tirarmos lições preciosas para a nossa vida, que são importantes que aprendamos a fim de que possamos levar para a nossa vida daqui para frente. E lições preciosas. De fato, nós podemos e devemos aprender muitas coisas dessa experiência que a pandemia nos proporcionou e continua proporcionando, né, na verdade, com todas as implicações drásticas e profundas em nossa rotina. E também na nossa maneira de pensar a vida, de encarar a vida. Por isso, nessa tarde eu gostaria de parar um pouco com os irmãos, a fim de nós olharmos por um instante para trás, né, para tudo que nós passamos e temos passado, e tirarmos uma lição. Talvez a primeira grande lição que nós deveríamos aprender. Por isso, a pergunta que eu gostaria de colocar nessa manhã, para despertar a vida do texto bíblico, e também nos direcionar na nossa conversa, seria essa pergunta: qual é a primeira lição que devemos aprender com a experiência dessa pandemia? Qual é a primeira lição que devemos aprender com a experiência dessa pandemia? Então, com essa pergunta em mente, vamos nos aproximar do texto bíblico, que está em Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, de 13 a 16. Diz assim, então, a palavra de Deus: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser,
Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Tendo lido a passagem bíblica, a palavra de Deus, vamos voltar para a pergunta do início. Qual é a primeira lição que devemos aprender com a experiência dessa pandemia? Eu creio que a resposta que essa passagem bíblica nos dá seria essa resposta. Desculpa. Que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É isso que devemos aprender, ou deveríamos aprender, com a experiência dessa pandemia, que nos atingiu a todos, né? Indiscriminadamente, independentemente de qualquer situação ou condição, independentemente, inclusive, da condição socioeconômica, por exemplo. Essa pandemia, ela não escolheu classes sociais, né? Todas as classes foram atingidas, a classe A e a classe B também, mostrando que o dinheiro, os recursos financeiros e materiais, e nem mesmo o orgulho e a arrogância das pessoas que confiam nessas coisas, em nada, em absolutamente nada, mudaram a condição humana diante dessa pandemia, né? E que a condição humana continua sendo a mesma, independentemente de qualquer coisa. Continua sendo como neblina que aparece e por um instante se dissipa, né? É o que o texto nos revela. Vamos ler novamente aqui no versículos 13 e 14. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, porque a vida de vocês, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. São palavras contundentes, né? Que revelam realmente a verdade da nossa condição humana. O contexto aqui, o que Tiago tem em mente ao escrever essas palavras, são os mercadores itinerantes judeus que realizavam um comércio extremamente lucrativo pelo mundo todo, pelo mundo afora. E na sua arrogância, né, na sua prepotência, eles falavam dessa maneira: hoje, amanhã, vamos fazer isso, vamos para tal lugar, vamos ter lucro e vamos enriquecer. Mas no meio desse falatório, desse palavratório, Tiago lança essa pergunta: o que é a vida de vocês? E ele mesmo responde, dizendo: vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa mensagem é uma mensagem para todos nós, né? Porque todos nós estamos vivendo a mesma experiência, constatando a mesma realidade acerca de nós mesmos. É para todos nós, mas principalmente para aqueles entre nós, e eu me incluo nisso também, que gostam e que também sentem a necessidade de terem um controle das suas vidas, né? De ter o controle das circunstâncias da vida, de forma excessiva, né? Um controle excessivo das circunstâncias, além do necessário, além do que convém. Seja por meio do dinheiro, e muitas vezes esse é o engano que está por trás, e que tendo dinheiro a gente vai conseguir ter o controle da vida, né? Um engano, seja por meio de qualquer outro meio, como por exemplo o trabalho, o esforço pessoal, mesmo a disciplina, né? Por exemplo, que a princípio não tem nenhum problema quanto a isso, né? Nem mesmo na questão dos recursos financeiros. O problema é quando nós começamos a colocar nossa dependência nessas coisas. Mesmo no trabalho, no esforço pessoal, que é bom a princípio, mas se em excesso, pode nos desviar, né, da nossa dependência de Deus e na submissão à sua palavra. Muitas vezes, o trabalho e nosso esforço pessoal, a nossa disciplina, pode estar escondendo isso, uma indisposição ou mesmo uma dificuldade para confiar no Senhor, descansar nas suas promessas e sermos pessoas, criaturas, e não Deus, de sermos filhos e filhas amados e amadas, dependentes do nosso Pai amoroso que nos provê as nossas necessidades.
que sim nos chama, né, para participarmos e cooperarmos com seus projetos, mas que nós somos filhos dependentes e precisamos depender, porque nós não somos capazes de controlar a nossa vida. Foi exatamente isso? Não foi exatamente isso que essa pandemia revelou para todos nós? Que nós não podemos viver sem dependermos e sem nos submetermos a Deus. Por quê? Mais uma vez, porque todos nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, e que de fato não temos nada, absolutamente nada, do que nos orgulharmos diante de Deus. Olha só como era a nossa vida antes da pandemia. Estávamos lá vivendo, né, na segurança das nossas rotinas, na estrutura da nossa cotidianidade, do nosso dia a dia, né, nosso cotidiano. Sabíamos muito bem o que fazer, como fazer, e tudo tinha o seu dia, o seu horário e o seu lugar para fazermos as coisas. Mas enquanto estávamos ali na nossa rotina, quem sabe achando que éramos donos, né, da nossa própria vida, tendo as rédeas e o comando do nosso dia a dia, e de repente tudo virou de ponta cabeça. A nossa segurança desabou, tudo ao nosso redor se desestruturou e nós nos vimos totalmente impotentes diante de uma realidade que ninguém sabia responder, ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, como lidar e como direcionar. De uma hora para outra, o mundo virou de ponta cabeça e tudo desmoronou em todos os setores da sociedade. Vimos realmente com tudo isso quanto a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, como diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, tudo bem, né? O que devemos fazer diante de tudo isso? Mas surgem outras perguntas. O que deveria mudar em nossas vidas diante dessa realidade? De que somos neblina, de que não somos nada, e que dependemos totalmente de Deus? Vamos para a palavra de Deus. O texto nos traz a resposta, a palavra de Deus nos traz a resposta para todas as questões da vida, inclusive essa que nós estamos tratando nessa tarde. O que isso deveria mudar em nossas vidas? Versículo 9: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Os passos aqui são muito claros, mas eu gostaria de destacar 3 passos, 3 pontos aqui para facilitar a compreensão e nos ajudar a lembrar para podermos praticar, colocarmos em ação na nossa vida, já a partir dessa semana. Em primeiro lugar, o que devemos fazer? Tem a ver com reconhecimento. Reconhecer a nossa condição humana, reconhecer a nossa miséria, e lamentarmos e chorarmos com sinceridade de coração, quebrantados diante de Deus, nos derramarmos diante do Senhor, né? E dessa maneira, como diz o texto, que o nosso riso se transforme em pranto e que a nossa alegria se transforme em tristeza. No primeiro momento, temos que ir para a cruz, né? A ressurreição vem somente depois da cruz, a bonança somente vem depois da tempestade, o dia vem somente depois da noite, né? A transformação vem depois do reconhecimento da nossa condição humana como pessoas frágeis e pecadoras diante de Deus e diante da vida. Em segundo lugar, o texto nos aponta esse passo importante, arrependimento. Depois de reconhecermos a nossa condição humana, de neblina, nos arrependemos das nossas ações, muitas vezes, nossas atitudes,
que vão e iam contra, né, essa realidade de, quem sabe, nós acharmos que podíamos alguma coisa. Arrependimento. Esse que o versículo 10 nos aponta a isso, nos aponta, né? Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. E, finalmente, no terceiro lugar, a entrega. Depois de reconhecermos a nossa condição, nos arrependermos das nossas palavras, das nossas atitudes, nos entregar a nossa vida. Versículo 13 e 15 diz, né? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Entrega das nossas vidas, das nossas palavras, nossas decisões, nossas ações, né? Entrega implica em confiança e dependência de Deus, né? Mudando a nossa maneira de pensar e até mesmo a nossa maneira de falar. Porém, quando nós falamos de entrega, logo nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso grande exemplo, na verdade, o único exemplo de entrega, o nosso modelo, a nossa referência de entrega, de renúncia, porque antes de nós sermos desafiados a isso, Jesus mesmo fez isso na sua vida, na prática, quando ele se entregou na cruz do Calvário, morrendo ali por nós, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Amém? Mas, irmãos, depois de nós olharmos para Jesus e nos lembrarmos do seu exemplo, nós temos que ir até Jesus. Na cruz, porque a cruz é o altar da nossa entrega. Jesus morreu por nós e se entregou por nós. Logo, nós temos que ir na cruz. Então, nós temos que ir lá, até a cruz, para entregarmos ali a nossa vida. Porque a cruz é o lugar da nossa entrega a Jesus, em e com Jesus, e por meio de Jesus. Porque nós não sabemos e podemos, não somos capazes de fazer isso, só Jesus pôde fazer isso. E nós também podemos, se nos unirmos a Ele na sua morte, nos unindo a Ele na sua morte, seremos unidos também na sua ressurreição. Por isso que o texto diz, né, se nós nos humilharmos diante de Jesus na cruz, Ele nos exaltará, Ele nos levantará e nos dará nova vida por meio dele. Amém? Mesmo depois que tudo isso passar, e vai passar, tudo vai voltar ao normal, normal de fato, né? Talvez um novo normal, como estão dizendo, mas vai voltar ao normal, vão descobrir uma vacina, e vamos orar por isso, né? Mas o Senhor vai agir, está agindo, e tudo vai voltar ao normal. Mas que nós possamos realmente, que a gente não venha a nos esquecer da nossa, venhamos a nos esquecer da nossa condição diante de Deus, né? E diante da vida, que é essa lição que nós estamos pontuando nessa tarde. A condição de sermos neblinas que aparecem por um instante e logo se dissipam. Amém? Vamos realmente aprender essa lição e mudarmos a nossa maneira de viver. De que maneira? Humilhando-nos diante de Jesus continuamente, diariamente, reconhecendo a nossa condição, a nossa dependência dele. E o que vai acontecer? Né? Irmos para a cruz, né? Continuarmos a morrer como ovelhas que vão para o matador. O que é que vai acontecer? Diariamente, ele nos exaltará, ele nos ressuscitará, nos levantará numa nova vida cheia do poder do Espírito Santo, transformada, né, redirecionada para o caminho certo. Seremos abençoados em tudo o que nós fizermos, se assim nós continuarmos nessa medida, indo para Jesus, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, olhando, correndo na direção de Jesus, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Esse é o desafio, né? A lição e ao mesmo tempo o desafio da palavra de Deus
nessa tarde. E eu gostaria que nós terminássemos agora orando, entregando nossas vidas, como, né, o texto nos exorta. Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti agora, diante da cruz, reconhecendo realmente que nada somos. Somos como neblinas passageiras que se dissipam rapidamente. Somos como a erva do campo que hoje existe, amanhã não existirá mais. Somos frágeis. Ó Senhor, reconhecemos que somos muito frágeis, dependentes de Ti. E nesse momento nós queremos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, que tantas vezes a gente é enganado, nosso coração nos engana. Como diz a Tua palavra, enganoso é o coração. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas coisas que a gente fala, por nossas falsas pretensões, de irmos além daquilo que somos e, sem perceber, até nos rebelando contra Ti. Queremos agora voltar atrás, Senhor, darmos as costas a tudo isso e nos voltarmos para Ti, Jesus. E queremos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Entregar a nossa vida com tudo que somos e tudo que temos. E a partir de agora, Senhor, a partir dessa semana, viver confiando em Ti, vivendo na dependência do Senhor, submissos à Tua vontade. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque a Tua promessa está aqui, queremos nos agarrar a ela, de que o Senhor vai nos exaltar, que o Senhor vai nos levantar e nos ressuscitar. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, aos lares e aos corações aonde essa palavra está chegando. Que o Senhor abençoe ricamente, Senhor. Abençoe esta igreja, os irmãos de Vila Ema, a igreja de Vila Ema. Abençoe essa semana, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Assim nós oramos gratos e recebemos essa graça e essa misericórdia em nossas vidas agora, para uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.